Capítulo 21. A prisão natural e a dor inescapável. A entrada no hospital foi caótica, nos primeiros minutos, graças à condição única de híbrido ectonorita do paciente Gisel Rojo. Os médicos galvanianos não estavam conseguindo estabilizá-lo. Nem Joey nem Zisria saíam da sala de espera. Chamaram a única especialista que tinham. Cantroli, assim que chegou, foi rodeada pelos médicos que não demoraram para contar as dificuldades. O coração dele ainda está desregulado. Cantroli diminui os beta-bloqueadores, estimula com cargas leves se não responder. Outro médico mostrou uma tela com informações. Médico 2. Esse é o nível de oxigenação que estamos usando. A tela mostrava um nível de 96%. Cantroli. Isso é muito. Reduz tem que ser entre 60 e 70. Normalmente ele sobrevive até com menos. Cantroli. Você, doutora, prepare um anti-inflamatório para os pulmões dele. Fiquem de olho no sistema nervoso. Provavelmente teremos que reparar. O sistema imunológico dele disparou. Vou entrar com a dose de imunossupressor, disse a médica, já agindo a toda velocidade. Cantroli. Excelente, já estamos no caminho certo. Minutos mais tarde, Cantroli foi junto a dois médicos galvanianos, falar com Joey Zisria. Médica. Ele se estabilizou, estamos mantendo ele bem, mas o corpo deles está instável. Zisria. Por que não retiraram o bracelete? Joey e eu resolvemos essa questão. Zizia começou a se concentrar para usar a porta para qualquer lugar, mas um médico a interrompeu dizendo: esperem, antes, vocês precisam saber, foi tudo graças a Cantroli. Ela sanou nossas dúvidas de forma certeira, nos orientou muito bem. Cantroli, só fiz o que deveria fazer, sendo o Gisel era um mínimo. Médica. Sim, ouvi dizer que são próximos. Agora entendo por que está trabalhando no laboratório do primeiro pensador Azimuth. Zisria. Agradeço a ajuda, mantenham ele bem. Zisrias começou a recitar o longo encantamento da porta para qualquer lugar. Joey aproveitou para agradecer Cantroli. Obrigada, mantenham ele bem. A porta foi conjurada, e assim que eu sei, disse o nome do planeta, seguido pelo nome do local do planeta. Joey completou dizendo: e parabéns pelo seu novo trabalho. Assim que a porta abriu, as duas passaram pela porta sem medo, com apenas uma missão em mente: salvar um filho e um irmão. Assim que Joey passou pelo portal, o sol escaldante golpeou seu rosto. Um planeta desértico foi o destino. Ao longe era possível ver algo similar a uma cidade. Zisria. Vamos para a cidade. Joey ativou as botas a jato da sua armadura e as duas foram voando. Joey. Então aqui é a Norcufus, não é? Para que parte da cidade vamos exatamente? Zisria. A última localização de Cthulhu, o Tefkufan que roubou o bracelete, ele deve saber onde está a chave. Joey. Isso se não destruiu ela. Zisria. Ele não pode, o bracelete e a chave devem estar próximos para sua destruição ser possível, e mesmo assim, não seria algo que um mago comum faria. Teria que ser um mestre em magia ou uma anodita. Chegando na cidade, foram parar em frente a uma loja de um mercado. No mesmo, muito poucos lojistas possuíam veículos similares a trailers onde tinham suas lojas. Joey não podia evitar olhar e lembrar vagamente dos trailers da Terra. Zisria moveu seu olhar para a nuca de sua capa protetora, viu Joey distraída e disse de forma constante: é só uma excentricidade de mercadores jovens, não perca o foco. Logo, entraram na loja do Tefkufan. Assim que as viu passar pela porta, o lojista, que estava no balcão, ficou tenso e disse resignado: são da polícia? Joey. Não nos somos. Por um instante a palavra bandida passou pela cabeça de Joey, por isso parou de falar por um instante. Zisria completou: somos investigadores autônomas. Desculpe minha sócia, os humanos ainda são muito novos na viagem interplanetária. O lojista ficou nervoso e disse enquanto pegava algo debaixo da bancada: ei, olha só, eu não quero problemas, cooperei com as autoridades. Zisria e Joey notaram isso. A Ectonorite rapidamente abriu sua capa protetora e com seu tentáculo que ficava oculto pela mesma, tirou um saco e entregou-o para o lojista. Se nos deixar ver o armazém onde o criminoso se escondia, tudo pode ser seu. O lojista abriu o saco e viu um pequeno tesouro.
O saco estava cheio de pedras preciosas. Lojista: tudo bem, podem ir. No caminho para o armazém nos fundos da loja, Joey perguntou: ei, você planejou isso, fantasma malandra? Zisria: eram minhas economias, obtidas licitamente antes que pergunte. Joey: ah, e por que eram pedras preciosas? Zisria: ouro e joias valem na maioria dos planetas, é mais prático do que ter que ficar mudando de moeda. Mente de Joey: pior que faz sentido. No armazém, a dupla foi até uma caixa grande, no momento vazia e rodeada por marcas estranhas no chão. As marcas chamaram a atenção de Joey. Isso é tipo a fita da polícia? Zisria: correto, não vai machucar, tente passar. Joey tentou, mas quando chegou perto das marcas, foi detida por uma barreira que se ergueu na forma de um semicírculo. Zisria esticou as mãos para frente e disse: mãos na barreira, vou quebrar. Joey fez sua parte, cumprindo o pedido. Zisria analisou as runas mágicas no chão e as quebrou em poucos segundos. Joey sentiu a barreira desaparecer frente às suas mãos. Zisria: rápido, aquela coisa, eles vão chegar logo. Zisria sentiu a caixa por alguns segundos, por um instante consegue visualizar Cthulhu dormindo na caixa. Mente de Zisria: os Tefkufans são bem classistas. O sarcófago é uma forma de mostrar status. Quanto mais ouro nele e nas vestimentas, maior a classe. Para alguém como o Cthulhu, dormir aqui é basicamente dormir na sarjeta. Zisria: captei, está em Lua Lobos, vamos. Zisria começou a recitar o feitiço da porpa para qualquer lugar. Via esporo via esprolistus capto captis vesolatlante orientus perspictus vocus luises via ostento cultus e anoa. A porta abriu, porém, a polícia Tefkufan estava chegando. Vai logo e me espera, eu lido com a polícia. Joey passou e a porta se manteve aberta. Pouco depois Zisria passou, assustando Joey, pois estava sem sua capa protetora. Joey sentiu calafrio só de olhar. A Ictonorita disse: conseguir lidar com eles. Joey, ainda lidando com medo, no caminho até Cthulhu, lembrou do que seu irmão disse sobre os Tefkufans. Irmã, eles são bem ágeis e flexíveis. Difíceis de bater, mais fáceis de cortar, queimar ou prender. Se ficam enroscados em alguma coisa, prender é o mais difícil. Zisria: quando eu possuir ele, faça uma fogueira. Joey lembrou de como viu sua casa queimando, no dia que seus pais foram mortos supostamente por Gabriel, conhecido também como Zizel. Por que você sempre queima os outros? Tem ideia do quão doloroso é? Zisria: é familiar, queimada é a única forma em que eu morro de fato, pelo menos até me reconstruírem. Joey: se a sua consciência fica depois da morte, então não morreu de verdade. Zisria: os humanos não acreditam em algo chamado alma. As almas de fato existem, não são consciências sem corpo. Quando chegaram até Cthulhu antes que os Tefkufan pudessem notar a presença delas, Zisria rapidamente ficou intangível e atravessou o chão, para logo possuí-lo. A princípio, o ladrão Tefkufan se retorcia resistindo mas Zisria se impôs dizendo: já sei onde está a chave, acenda o fogo. Joey lançou um laser em uma árvore seca em uma clareira que estava a mais ou menos 20 passos de Zisria. Possuindo o corpo de Cthulhu, a Ictonorite calmamente começou a caminhar em direção ao fogo. L9 abriu o corpo de Cthulhu, que estava com a chave dentro dele com uma bandagem que formava um de seus braços, jogou a chave para Joey. Assim que seu corpo começou a andar sob o controle da Ictonorita, Cthulhu, como uma simples voz em sua própria mente, tentou fazer-a parar. Escute, Ictonorita, você não sabe o que é necessário para abrir o bracelete. Não basta só ter a chave. Zisria: você também não sabe sobre o funcionamento da possessão. Estou aprendendo o que é necessário nesse momento. Vejo sua mente miserável quase na árvore em chamas. Cthulhu tentou um último esforço em um argumento. Não deixaria viver um igual. Você fez de tudo para vingar os antigos Ectolords matando Zisker. Até desafiou tudo criando uma aberração. Zisria apertou o passo. Joey assistia àquilo e em parte queria evitar uma morte, mas sabia que não tinha outro jeito. A centímetros da árvore em chamas, Zisria disse para Cthulhu:
Eu era uma jovem, pensava que estava apaixonada por uma causa, mas minha família sempre foi favorecida pelos Ectolords. Mesmo agora, posso não ter mudado tanto. Mas dessa vez, luto por algo que tenho muita chance de perder, não pelo que já foi perdido. Dessa vez, essa vingança é de uma mãe. Joey correu e no momento em que Zizria saiu do corpo de Cthulhu, aproveitou o atordoamento que esse ato causou na vítima para empurrá-lo e simplesmente deixou-o ali imune a queimar no fogo. As brasas que subiram quando o corpo de faixas ordenadas do Tefkufan foi jogado no fogo, queimaram a mão de Zizria, mas a Ctonorita aguentou a dor, emitindo apenas grunhidos baixos. Joey rapidamente protegeu a Ectonorita da luz e das brasas com o escudo de sua armadura. Zizria, na sombra criada pelo escudo de Joey, extinguiu as chamas com magia. Mente de Joey. Acho que não tinha outro jeito, ele não parece o tipo de cara que pararia. Vamos logo para o hospital galvaniano. Graças à porta para qualquer lugar, Zizria e Joey voltaram a tempo. Zizria logo solicitado falar com a que nesse caso estava auxiliando a equipe médica, Cantroli. Depois de explicar o processo necessário para a retirada do bracelete, Zizria abriu novamente a porta para qualquer lugar e disse para Joey: "Vou buscar ajuda, Joey, entre lá. Vão precisar de você." Dito e feito, assim que Jay entrou, viu a pequena equipe em estatura, porém eficiente equipe de médicos galvanianos trabalhando para manter Gabriel estabilizado e segundos depois, Cantroli estava em seu ombro dando as instruções. "Muito bem, o bracelete se chama Bracelete de Clartmonsa. Segundo Zizria, um de nós precisa colocar a chave. Isso vai abrir uma porta para que outra pessoa possa entrar." Joey: "Entrar. Controle." Exato, ele não está só sofrendo por fora, o bracelete também faz a vítima experimentar os maiores medos. Tirar a vítima do estado de medo é a tarefa de quem for entrar. No momento em que ele estiver livre do medo, a pessoa de fora deve girar a chave e então por fim, a vítima será liberta. Segundo Zizria, a pessoa de fora sentirá o momento certo de girar a chave. Joey: "Eu entro." Cantroli: "Negativo, a chave tem que ser girada no momento certo. Sua estatura te faz ideal para girar a chave." Resignada, Joey aceitou e o processo começou. Joey encaixou a chave com forma de cruz egípcia na fechadura de mesmo formato, localizada no fecho, na parte inferior do artefato. No momento em que a chave foi encaixada, uma leve luz roxa brilhou ao redor do bracelete. Cantroli saltou do ombro de Joey e colocou a mão em uma das joias do bracelete. No exterior, seus olhos brilharam em uma cor roxa, já sua consciência foi conectada à de Gabriel. Cantroli encontrou Gabriel sentado no chão de um lugar, uma colina com horizonte de neblina, ao lado de uma fileira de lápides, muitas lápides. Gabriel estava a uma distância de cerca de 60 centímetros da lápide mais próxima, que jazia à sua esquerda. Cantroli se aproximou dele falando e quando estava bem atrás dele e ia saltar para o ombro de Gabriel, viu uma velha galvaniana de bengala já posicionada em um dos ombros de seu amigo. A velha galvaniana pareceu usar suas últimas forças para dizer: "Levou tempo, obrigada por tudo." Gabriel: "Eu que agradeço, minha amiga." A velha galvaniana desapareceu e uma pequena lápide de cerca de 60 centímetros apareceu ao lado de Gabriel, ao mesmo tempo que diante da lápide, apareceu uma estátua do próprio Gabriel de pé, vestido com uma capa preta simples e uma calça comprida cinza, não parecendo usar camisa ou camiseta por baixo, pois seus tentáculos podiam ser apreciados saindo da capa. O híbrido Ectonurite derrapou uma lágrima de seu olho humano, enquanto seu olho Ectonurite ia para sua nuca, vendo Cantroli dizendo com muita calma: "Zizel, oi Cantroli, deram um jeito de vir me buscar, de novo." Cantroli: "Você está muito calmo", disse, logo depois sentindo um calafrio percorrer sua espinha e sentir um arrepio em sua cabeça, que chegaria aos seus cabelos se o mesmo não fosse na verdade uma peruca. Logo pulou para o ombro de Zizel enquanto ele dizia: "Zizel, quando a gente fica resignado, acaba se acalmando." A galvaniana sentou no ombro de Zizel e fez um leve carinho em seu pescoço que o fez ter um leve arrepio. Cantroli:
Então, eu imagino que seu medo não seja o medo da morte. Zizel. Medo da morte. Não, isso seria comum demais, humano demais, o único híbrido da ictonurite nunca é comum. Zizel estendeu a mão, dissipando boa parte da neblina que cobria tudo abaixo do topo da colina onde estava sentado Zizel. A paisagem que se mostrou foi bem macabra, desde a base até o topo, tudo estava cheio de lápides, todas iguais, algumas com estátuas de Gabriel de frente para elas. Contudo, até daquela distância era notável que conforme as lápides subiam a colina em cada vez menos estátuas acompanhavam menos lápides. Zizel instalou os dedos, e se transportou com Cantroli ainda em seu ombro, até a base da colina. Estava de frente da primeira fileira de lápides, respirou fundo e com um leve tremor nas mãos, girou e estendeu os braços para Logou, dizer em um tom monótono: "Bem-vindo ao cemitério da minha vida, ou como eu vejo que ele vai ser." Cantroli: "Entendi, o seu medo é a eternidade, por sei que você não fala muito sobre isso." Zizel: "E como eu falaria?" Zizel não pode manter mais seu tom monótono e sua voz se quebrou em um tom mais melancólico. "Eu sou um ser tão único, tanto que dói. Dói não saber se vai acabar ou não porque assim, parece que nada faz sentido." "Entendi, acho que os humanos chamam isso de existencialismo." Zizel: "É mesmo. Eu nunca gostei muito de filosofia." Cantroli: "Ah é? De que serve a suposta vida eterna se você não reflete sobre as suas ações?" Zizel pegou Cantroli com uma mão com suavidade e colocou no Cantroli no chão e por pura inércia começou a subir a colina repleta de lápides flutuando. Cantroli não desistiu e pulou novamente no ombro de Zizel, foi levantada com magia e antes de ser colocada no chão disse. E antes de ser colocada novamente no chão com um tipo de magia de levitação. "Você se sente triste quando eu digo que te admiro? Você deixaria todos para trás para ter um final?" Zizel saiu flutuando de forma brusca. A galvaniana caiu por uns instantes, mas em plena queda, se agarrou na pele ligeiramente maleável das costas do seu amigo. E subiu de volta graças à aderência de seus pequenos membros anfíbios. Com esforço chegou até a orelha do seu amigo e disse: "Gabriel, por favor, isso é claramente doloroso, mas você não pode só fugir." Gabriel sobe bruscamente, mas a galvaniana se manteve firme e tentou um último apelo. "Eu prometi sempre te acompanhar, posso te ajudar a descobrir o que te aflige." Chorando, o híbrido ectonurita parou abruptamente de subir e deixou e desceu lentamente. "Saber o que me aflige não é o problema, pelo menos não o pior." Gabriel foi deitando no ar à medida que chegava no chão e deitou suavemente no meio do cemitério de sua mente, entre duas lápides. "Minha vida toda eu fui dividido em duas metades, desde que eu descobri que vou viver para sempre, desde que dei ao trio tênis um objeto com feitiço que acabou com Zisker de uma vez por todas eu só não sei, e mesmo que eu trace uma meta, se for viver para sempre qualquer conquista que você pode ter é nada." Cantroli: "Entendi, se você realmente não morre pelo tempo então, se torna por exemplo, o melhor entregador do universo, não vai ser a mesma coisa, você teve todo o tempo necessário para fazer isso." Zizel: "Na mosca. Melhor entregador do universo, mestre em magia, mercenário, conquistado talvez essas sejam as mais desafiadoras, mas você entende. Como o tempo não é uma limitação." Cantroli: "A conquista perde sentido. A vida é feita de pequenas coisas." O híbrido respondeu com tom triste e resignado: "As pequenas coisas às vezes só escondem grandes problemas. E nem me apaixonar eu consigo." Logo o híbrido ectonurite mudou o tom para um de frustração, enquanto, ainda deitado, girava seu corpo para o lado oposto ao da sua amiga, ficando em posição quase fetal com as pernas esticadas. "Eu até acho certos seres bonitos, mas não me sinto atraído por ninguém no longo prazo." Cantroli: "Ah, os galvanianos apreciam todo tipo de forma de vida. Bom, como todo ser do universo, nem todos são bons, mas a maioria tenta usar nosso intelecto para o bem. Isso inclui o nosso planeta, por isso nossa tecnologia está em harmonia com ele. Ei, entendo que essa última questão te frustra, mas sinceramente, eu acho que você precisa encontrar a forma de apreciar sua existência."
Segundos-se silêncio, reconfortantes para Zizel passaram, até que Cantroli o atingiu de forma inesperada. Cantroli, então, por acaso você se sentiu atraído por mim? Perguntou ligeiramente envergonhada e curiosa. Gabriel se virou respondendo, olha, eu já nem sei mais. Zizel deu de cara com o ectonorite conhecido. Usava sua capa protetora típica de ectonoritas, no entanto, em vez de se usar as típicas roupas ectonorites, que eram trapos nas visão humana, usava um elegante sobretudo de um amarelo escuro que enquanto estava deitado disse, isso foi para a Galvaniana, não é? Que eternidade em Zizel. Tá para baixo mesmo. Zizel, Litsael. Você aqui, como? Litsael, tua amiguinha estava ficando cansada, então entrei no lugar dela. Os olhos do híbrido ficaram arregalados e logo perguntou com clara preocupação enquanto se levantava, ela tá bem? Litsael, claro Gabriel, claro que sim. Só que tô sentindo que não respondi bem tua pergunta de antes, né? Zizel, você sabe como os anciões são com essa ideia de sair de Anur-Pantos. Litzel, né, mas a lendária rebelde do sistema Anur, vulgo, tua mãe, me trouxe para cá de forma alternativa. Agora, que papo é esse de você não querer mais viver? Zizel, é complicado. Litzel, acha que não vou entender só por ser um ectonorita? Olha, essa atitude sua não é nada legal. É que, você lembra o que os acadêmicos de Anur-Pantos disseram de mim? O lugar mudou lentamente, se tornando uma caverna com tom cinza escuro, claramente feita artificialmente, tendo paredes lisas com estruturas em formato de tubo que claramente remeteram a ossos, especificamente costelas. Na parte mais profunda da caverna, Zizel e Listel se aprofundaram na caverna mais escura e seguindo uma série específica de túneis que ambos haviam memorizado, chegam em uma sala onde os acadêmicos ectoniritas examinavam Zizel, sendo Litzel uma das testemunhas presentes na memória. Nela, um Zizel de roupas rasgadas e abdômen exposto, estava sendo examinado por um xamã ectonorita, que tinha suas observações catalogadas à mão por um escriba ectonorita. Logo o xamã disse. Fascinante. De fato, se algo como você existe, só o Celestial Sapiens para tornar algo assim possível. Zizel, senhor, vou tomar isso como um elogio. Já fui estudado antes por uma galvaniana. Xamã, sim, na verdade alguns ectonoritas que saíram de Anur-Pantos comentaram, um artigo bem estruturado. O xamã concluiu enquanto Zizel se levantava. Da maca. No entanto, me interessa mais a relação da sua alma e seu corpo é interessante. Os resíduos de sua consciência podem não estar vinculados ao que sobrar do seu corpo, mas sim à sua própria mente em si. Zizel, pera um pouco, quer dizer que minha consciência vai sobreviver se meu corpo não puder? Xamã, hipoteticamente, serão necessários mais estudos, mas pode ir por enquanto. Litzel. Boa lembrança, mas lembra do momento em que nos conhecemos? O local mudou de novo, logo depois que outros ectonorites que estavam sem suas capas protetoras conseguiram atrair-se para longe da fogueira onde o mesmo se aquecia pouco depois de sair de um lago estranho de Anur-Pantos. Na ausência de sua mãe e com a fogueira apagada, os ectonotitas pegaram Zizel de surpresas, agasbaram as suas roupas já esfarrapadas. Outro ectonorita chegou e enquanto flutuava, começou a olhar curioso os pedaços de tecido no chão. Litzel, você sabe disso, mudou minha vida com um pedaço de tecido. Mudou outras vidas também que eu sei. De uma talentosa acoplexiana albina que estava começando a se envolver em crimes. Logo apareceu a imagem de Catlote na frente deles. Ajudando seres pelo universo. Uma galvaniana que queria uma chance de provar que podia trilhar seu próprio caminho na vida. Logo apareceu a imagem de Cantroli. Lobo Litzel saiu e foi trocado por uma das gêmeas ectoniritas. Zizel, Zizoi. Também deu atenção a duas gêmeas que viviam pregando peças no tio chato e malvado delas. Zizel. Deve ser estranho estar aqui sem sua irmã Zizoi. Zizoi. Não muito, eu venci dela entrando primeiro. Logo Zizoi foi trocada por sua irmã, a pequena Zizria, que apenas disse. Volta logo tio El, todo mundo aqui tá triste. Vai mesmo parar a sua brincadeira?
Você viaja por aí com a tal porta mágica, essa é sua brincadeira favorita, né? Zizel: pois é, eu realmente me divirto muito viajando por aí. Logo a pequena Zizria deu lugar à mãe de Gabriel, Zizria, a lendária rebelde do sistema Anur. Além de tudo isso, lembre-se que tudo sobre sua expectativa de vida é muito teórico. Zizel respondeu cabisbaixo: só que se for verdade, eu vou viver sabendo que a maioria dos que eu conheço vão partir. Zizria: diga-me, meu filho, o que vai doer mais, viver uma vida, seja ela efêmera ou indefinidamente longa, aproveitando as pessoas, ou apenas viver enganado por si mesmo e, no caso de uma vida mais finita, deixar esse mundo sem ter aproveitado o que ele tem a te oferecer. Você, com a maestria na porta para qualquer lugar, tem a chance de aproveitar esse universo como praticamente nenhum outro ser vivo na Terra. Pensativo, Gabriel respondeu: acho que eu fui muito precipitado com os ectonoritas também, mas acha que eu poderia voltar para Nurpantos mesmo? Zizria: é um direito seu, eles te concedem esse direito. Se seguir as regras, ficará bem. Zizria abraçou seu filho apenas com sua missal ferida, e Zizel olhou horrorizado aquela mão, não por suas garras assustadoras e anatomia grotesca na perspectiva de um humano, mas pelas feridas e ligeiras queimaduras dela. Zizel imediatamente olhou para a mão ferida de sua mãe com empatia. Zizria: não importa, nesse momento toda e qualquer dor perde relevância para mim. Vamos logo, meu filho, o universo e seus amigos estão esperando. Do lado de fora, Jay sentiu a chave encaixar perfeitamente, e girou a chave para finalmente retirar Zizel do pesadelo. O alívio coletivo foi a comemoração de todos. Zizel minutos depois foi retirado e teve alta do hospital, tentando se alegrar, enquanto saíam do quarto de hospital flutuando. Zizel disse para sua mãe: eu queria reunir todos para um role em algum lugar, sabe? Zizel estava tão entretido falando, que não viu agentes da polícia Tefkufan se aproximando. O policial que ficaram frente a frente com Zizria, para logo cercá-la ao mesmo tempo que afastaram Zizel com suas faixas. Logo um dos agentes colocou nela um colar especial. Agente 1, sinto muito, garoto. Antes que Zizel perguntasse, esse foi o acordo. Flashback. Em Anur-Kufus, depois que Joey passou pela porta para qualquer lugar conjurada na loja do comerciante local, a polícia chegou, armada com bastões mágicos. O chefe do grupo reconheceu a meliante. E eu pensando que você tinha mudado, Zizria. Ainda com esses impulsos rebeldes? Zizria: de fato, nos últimos tempos tentei mudar, mas isso é diferente. Preciso da chave do bracelete de Clartmosa. Chefe: claro, você sempre deu esse tipo de justificativa. Sabe que se não tiver ligação com as autoridades locais, fazer isso ainda é crime. Zizria retirou sua capa protetora, mas longe de querer lutar, apenas se curvou e disse: por favor, me deixe salvar meu filho e assumo todos os crimes, não só os cometidos antes, mas também todos os que cometi neste planeta em meus tempos de rebelde. Disse ainda curvada: chefe, e como confiar em uma ectonorite? Ainda mais uma da sua laia. Zizria levantou a cabeça e disse: o que mais eu devo demonstrar, chefe Apophnet? Estou sem minha capa protetora, ou seja, na posição mais vulnerável possível no planeta mais infernalmente ensolarado que conheço. Você imagina minha eu mais jovem se colocando em uma posição assim? Voltando ao presente, Zizria cumpriu sua promessa e foi detida. A pena mínima por todos os crimes, conhecida em todo o sistema Anur, foi uma pena mínima de 280 anos na prisão de Anur-Kufus sem possibilidade de redução de pena. Zizel não pôde fazer muito além de prometer visitá-la sempre que possível. Joey entregou o bracelete às autoridades, que por sua vez, devolveram o artefato ao Museu de História Tefkufan. Taigashi, Zátila, os irmãos Tefkufans, amigos de Zizel, ofereceram abrigo aos irmãos Rojo para que passassem a noite e recuperassem forças. Logo, Zizel finalizou o dia visitando o Museu de História Tefkufan com Joey e as irmãs ectonoritas, Zizria e Zezoi. Nele, ouviam uma exposição guiada do bracelete, a primeira desde sua devolução. O bracelete de Clartmosa foi criado pela mestre em magia, Clartmosa.
Ela era uma Tefkufã de status social baixo. Seu talento por magia, na época reconhecido por poucos, só era superado por seu próprio ódio e ressentimento contra as classes mais altas de Anur-Kufus. Esse ódio era até certo ponto justificado, pois tanto ela como seus amigos eram sistematicamente maltratados e inferiorizados pela classe alta. Eventualmente, Tlatmosa se interessou por objetos malditos e criou seu bracelete, com o qual pensava fazer os que a atormentavam se odiarem tanto quanto ela e alguns de seus amigos os odiavam. Com seus aliados, a Maga Suprema cometeu uma série de assassinatos usando seu bracelete como presente para seus alvos ou os colocando entre as joias de Tefkufans ricos. Evidências apontam que o bracelete originalmente era bem mais fino e discreto, mas se tornou maior e mais chamativo à medida que fazia novas vítimas. Dizem também que Tlatmosa, a criadora do item, era capaz de mudar a forma desse artefato usando magia. A superficialidade extrema da classe alta fez com que a maioria não tivesse vínculos profundos o bastante para que alguém realmente pudesse ajudar a vítima. Isso fez com que muitos eventualmente fossem vítimas dessa armadilha mortal de outros joias e não sobrevivessem. Um dos Tefkufans visitantes falou: mas temos um sobrevivente entre nós. Todos olharam para Zizel curiosos. Guia: sim, claro, aproveitando esse momento, eu gostaria que todos fizessem uma reverência de gratidão a Zizel por sobreviver ao artefato e a Joey Rojo por trazer a chave de volta. Joey esperou aplausos, mas viu cada visitante e o guia se curvando ligeiramente, enquanto diziam obrigado. Joey levantou a mão, o guia assim que viu disse: sim, Terraque a Joey, qual sua pergunta? Joey: por que não destruíram esse bracelete? Kia: é parte da nossa história, sua criadora, suas vítimas, não se pode ignorar o mal da história de uma raça. Além disso, é um lembrete do que o ressentimento extremo pode causar. Na verdade, a criação do bracelete foi um dos atos que inspirou movimentos sociais e protestos, que por sua vez diminuíram o nível de abuso entre as diferentes classes sociais deste planeta. Horas depois da visita ao museu, os irmãos Rojo agradeceram e se despediram dos irmãos Tefkufans Taigashi, Zatila e graças à porta para qualquer lugar, voltaram à Terra. Quando finalmente voltou à Terra, após passar uma noite tranquila, Zizel soube que Benny tinha um novo Omnitrix, que conseguiu de albedo depois de ameaçar destruí-lo e o usou para derrotar novamente Vilgax. Benny resumiu tudo quando foi fazer uma visita ao apartamento dos Rojo. Diante disso, Zizel só pode pensar uma coisa, que prometeu a Benny. Da próxima vez, não vou ser um prisioneiro, como diriam na Terra nos meus antepassados. Vamos a meter uma tremenda arrastada a los vilanos juntos. Benny: aí o que isso quer dizer? Zizel: basicamente, que vamos limpar o chão com os caras maus. Benny: legal. Então, topa uma ida no Senhor Sorvete. Zizel: claro amigo, tô precisando de um pouco de vida normal da Terra. Os dois foram caminhando até o estabelecimento. No Senhor Sorvete, pouco antes de tomarem os sorvetes, Zizel fez uma proposta. Zizel: que tal um brinde? Benny: um brinde a quê? Zizel: a vida, a todas as vidas de todos os tamanhos. Que todos possam aproveitar a vida do seu jeito. Benny sorriu emocionado e chocou seu copo com o de Gabriel dizendo logo depois: isso é a vida. Pouco depois a identidade secreta de Benny foi vazada para o grande público. Assim que viu o jornal em seu dia livre, Gabriel foi visitar Benny.